antecipando 5 minutos por conta do microfone aqui atrapalhado. Nosso tema de hoje, gostaríamos de falar sobre o céu, que as doutrinas tradicionalistas nos trazem, e sempre cabe um estudo a respeito. Antes de entrarmos no nosso tema, no nosso assunto, nós gostaríamos de deixar assim bem claro que o nosso estudo nunca tem o sentido desrespeitoso, desatencioso, porque não é a filosofia espírita. Nós achamos que as pessoas, todas as pessoas, têm o direito de opinião, como nós temos o nosso direito também de opinião, de pensar e nos expressarmos, desde que esse pensamento, essa expressão se paute pelo respeito, pela consideração. Nunca erguemos a voz para criticar as filosofias que o mundo possui, e estamos assim fortemente convencidos de que todos aqueles que fundaram as religiões, que dirigem os movimentos religiosos do mundo, são pessoas muito honestas, muito sinceras, muito bem intencionadas. É evidente que todo corpo tem a sua patologia, e organizações que se somam aos milhões no mundo inteiro, elas vão de encontrar ao longo da história aqueles que deslustraram essas organizações, lamentavelmente. Mas que não é o pensamento dos seus profitentes e dos seus dirigentes. Mas o fato de termos, assim, um grande respeito pela opinião alheia, as pessoas têm o direito de ter suas opiniões, esse respeito não nos impede ou não nos invalida estudarmos o assunto. Por uma razão muito simples, porque nós temos direito de opinião também. Temos o dever de respeitar a opinião alheia, mas também nos arvoramos no direito de termos a nossa opinião. Em outras eras, em outros tempos, passados, às vezes remotos, o mundo não era assim. Foi a Revolução Francesa que nos colocou no estandarte bem pomposo a liberdade e o direito de opinião. Então nós herdamos a cultura francesa na nossa atividade espírita. Aliás, o espiritismo nasceu em França exatamente no dia 18 de abril de 1857, sob a orientação de um mestre da Sorbonne, o professor Rivel. Então, nós pretendemos nessa noite fazer assim um estudo, talvez um tanto quanto superficial, sobre o tema o céu. Na verdade, as filosofias tradicionais, as tradições religiosas, nos falam do céu. Dizem essas tradições de que o céu é um lugar assim muito bonito, onde fica Deus, os anjos e os eleitos. É um lugar assim muito bonito, onde as pessoas eleitas vão ali para gozarem de uma felicidade eterna. Assim nos trazem as
tradições religiosas. E deixa eu ir um pouco mais longe. Dizem essas tradições de que vai chegar um dia que vai haver uma ocorrência chamada juízo final. E que nesse juízo final, os mortos ressuscitarão das campas, ressurgirão à vida. E também os homens viventes da época. E que Deus virá e fará o julgamento final da humanidade. E nesse julgamento, os eleitos irão para o céu, para essa região de felicidade. E ali serão felizes para toda a eternidade. E aqueles que forem condenados, eles irão para um outro lugar que é o inverso, o oposto do céu, que é o inferno. Também para sofrer para toda a eternidade. Não só, amigos. O que nós temos lido, ouvido de leigos, e principalmente de autoridades religiosas, e eu estou tecendo os nossos comentários fortemente ligados a uma autoridade, a um teólogo da maior igreja protestante dos Estados Unidos. Eu assisti na televisão uma entrevista feita a este teólogo e quase tudo que estou apresentando vem das suas afirmações. E como ele é o mentor de milhões de seguidores da sua igreja dos Estados Unidos, quero crer que seja uma pessoa abalizada para tecer os comentários. Nós ouvimos tudo aquilo e fazemos aqui os nossos humildes comentários. Vejam bem, amigos, o mundo tem hoje quase 2.000 doutrinas que se autodeterminam cristãs, que tem como base o cristianismo, o Novo Testamento. Mas a gente percebe, observa nessas doutrinas que elas não são unânimes. Existem diferenças muito grandes de uma para outra. Eu vejo autoridades religiosas tradicionalistas brasileiras que nos falam, por exemplo, do inferno. Já este teólogo norte-americano, que era uma pessoa realmente muito culta, muito bem qualificada, ele disse que simplesmente o inferno não existe. Foi, assim, taxativo e apresentou alguns argumentos que eu quase que mandei uma cartinha para ele, prazer em conhecer o companheiro espírita. Tais os comentários que ele fez sobre o inferno, que nós pretendemos refazer esses comentários, não hoje, porque tem um sujeitinho ali na parede chamado relógio, ele não para. Então nós temos que respeitar as disciplinas da casa. Então, meus amigos, continuando a discorrer sobre os temas apresentados por aquela autoridade do protestantismo americano, na sua maioria, então dizia ele que o céu é um lugar assim, muito bonito, é um grande jardim, e que aqueles que forem eleitos por Deus irão ali habitar, e que terão como ocupação única adorar a Deus, e ficarão ali em meio aos anjos, arpistas, ele usou essa expressão, anjos arpistas, e as pessoas ficarão ali gozando a felicidade celeste. E aí ele disse uma coisa que eu falei assim, puxa, eu talvez não tenha ouvido direito.
Dizia ele que um dos prazeres dos eleitos é ver o sofrimento dos condenados. Tipo, peraí, será que eu estou escutando direito? Então, a pessoa que entrevistava aquele doutor em teologia, professor catedrático de teologia, a pessoa era da própria igreja, então fazia as perguntas muito brandamente. Então vejam só, amigos, é aí onde nós espíritas temos seríssimas dificuldades em entender essas doutrinas. Vejam, como pode alguém se sentir feliz em ver o sofrimento daqueles que não estão naquele seu paraíso celeste? Deixa eu ir mais longe. Por exemplo, um pai, e eu vejo aqui muitos pais, será que ele ficaria feliz em ver uma filha sofrendo lá no inferno? Deixa eu ir mais longe. E uma mãe? Essa mãe, já ali nos deleites espirituais do céu, ela ficaria feliz em ver um filho num sofrimento incrivelmente intenso e sem remissão, sem retorno, impossível desmanchar aquela condenação? Então, meus amigos, como ficaria essa mãe? É aí que nós começamos a achar estranho. Como pode uma pessoa ficar feliz sabendo quando muitas pessoas estão sofrendo intensamente? E essa doutrina nos coloca logo nesse julgamento, um afastamento entre os entes queridos. A mãe vai para o céu, o filho vai para o inferno. O pai vai para o céu, a filha vai para o inferno, ou vice-versa. Então, para esses pais, esse é um céu infernal. Ficar ali, sabendo que os seus amores estão em sofrimento irremediável, irrecorrível. Até a nossa justiça humana cabe recurso. E como cabe, né? Como cabe recurso. Há processos aí que se arrastam mais de 20 anos à custa da habilidade dos juristas e da complexidade dos nossos arcanos legais. Então, meus amigos, pergunto eu, que céu é esse em que alguns vão ser felizes e outros vão ser intensamente infelizes? O entrevistador deste teólogo fez uma pergunta interessante que todos nós gostaríamos de fazer. Então o entrevistador perguntou: mas senhor, qual é a percentual na nossa humanidade que vai para o céu e, consequentemente, o resto vai para o inferno? Ele disse: esse é um ponto importante, very important, na sua expressão, no seu very good English. Ele disse que apenas 8% da humanidade vai para o céu, 92% vai para o inferno. Puxa vida, amigos, vamos falar não em 8%, só para facilitar o nosso raciocínio, vamos falar em 10%. Ele dá um descontozinho e a gente fecha nos 10%. Tá? Então, vejam, amigos, se nós fizermos uma retrospectiva histórica, veremos que atualmente o planeta terrestre tem quase 7 bilhões de habitantes. Mas se você pular a cada 70 anos para trás, você tem uma outra geração.
E assim, 70 anos, 700 anos, 7.000 anos, 70.000 anos, alguns milênios, você vai bater a casa dos 2 trilhões de seres humanos que já nasceram, viveram e morreram nesse mundo. Então vejam só, se 10% vai para o céu, vamos fechar aqui uma matemática em 2 trilhões, que deve ser muito mais que isso, considerando a idade do planeta. 2 trilhões, 10% que vai para o céu, são 200 bilhões. A Terra vai comportar, assim, no sufoco, 10 bilhões. Então seriam necessárias quantas terras? É só você dividir 200 bilhões por 10, vai achar 20 bilhões ou 20.000 terras para comportar tanta gente. Aí eu queria saber, numa quantidade enorme de terras pelo espaço sideral, como é que você vai olhar o sofrimento dos condenados no inferno? Complicado, né? Porque um planeta Terra só cabe no máximo 10 bilhões de habitantes. Para ser 200, você vai precisar de muitos planetas. Isso os eleitos. E o que eu acho engraçado é que esses eleitos recebem a mesma bonificação para pessoas que viveram muito distintamente, tanto nos méritos como nos deméritos. Pessoas com culturas diferentes, que viveram em eras diferentes, que falam idiomas diferentes, têm costumes diferentes. Como conviver? Essas pessoas receberem o mesmo prêmio por comportamentos diversos entre si. Aí já vai uma questão, um fator complicador. Mas o mais complicador é o inverno. Ora, se o planeta tira 200 bilhões de eleitos e fica 1 trilhão e 800 bilhões, eu pergunto, dividindo isso por 10 bilhões, quantos planetas seriam necessários para comportar o inferno de Dante? Aquele lugar de suplício. Seria uma quantidade enorme, alguns milhares de planetas. Então eu chego à seguinte conclusão: essas pessoas não fizeram as contas. Então é uma fantasia que nós temos dificuldade em aceitar. Deixa eu ir mais longe. Eles falam dos anjos. E lá o teólogo disse que os anjos são seres belíssimos, feitos por Deus, perfeitos, belos, poderosos, sapientíssimos. Mas não nos fez assim. Então nos apresentam Deus como justo, como equânime. E como é que faz uns com todas essas belezas siderais, todas essas maravilhas que são os anjos, e nos faz a nós, homens, criaturas tão falíveis, tão imperfeitas, para viver num mundo tão difícil, creio eu, ou não? Onde é muito mais fácil a nossa falência do que os nossos acertos. Então vejam só, amigos. Nós perguntamos como é que fica a misericórdia e a justiça divina, o seu senso de justiça, a sua paridade. Então aqueles anjos flutuantes lá no céu, belíssimos, sábios, poderosos, com todos os valores gratuitos. Então, meus amigos, nós pedimos vênia para discordar. Nós, espíritas, temos seríssimas dificuldades de admitir tais filosofias. E é justo por isso que nós ficamos com o ensinamento dos espíritos,
que são aqueles irmãos nossos que já estão na pátria da espiritualidade. Fala-se da ressurreição dos mortos. Não só isso. Quando alguém falece e é sepultado, aquela massa orgânica, aquela matéria orgânica é disseminada na natureza e é absorvida por outras leis naturais. E aquela matéria orgânica forma a grama, forma o capim que o boi come, e nós comemos o boi. E como é que fica? Como fazer ressurgir corpos que já se desintegraram na natureza e foram formar outros corpos? Como se dar prêmios iguais aos diferentes? Então, meus amigos, nós temos seríssimas dificuldades em absorver esses conceitos, porque eles são, com todo respeito, ilógicos. Porque a fé cega, aceitar tais princípios, só com fé cega. Mas pelo que me parece, salvo melhor juízo, Deus colocou uma cabeça em cima do pescoço de cada um dos seus filhos, e isso é universal. E deu cérebro, juízo, raciocínio a todos os seus filhos. Então nós somos chamados pelas leis naturais a também raciocinarmos. E por que nós vamos aceitar as concepções de pessoas só porque elas têm um título nobiliárquico numa determinada corrente religiosa tradicional? A fé cega, meus amigos, não é mais desse século, desse milênio. Hoje vivemos à luz dos conhecimentos científicos. Hoje os homens vasculham o fundo dos oceanos, dos submarinos atômicos. Os homens transplantam órgãos. Os homens fazem verdadeiras magias tecnológicas. As naves, as sondas espaciais voam para outros mundos, viajam ao espaço sideral. E numa era de alta tecnologia que vivemos, como aceitarmos conceitos tão estapafúrdios que não entram na nossa cabeça? Só porque quem diz isso é uma autoridade numa determinada corrente religiosa tradicionalista. Nós precisamos fazer lógica, bom senso, coerência. E é por isso que nós, espíritas, somos partidários da fé raciocinada. Ninguém é chamado ao movimento espírita para crer. Nós somos chamados para saber, para tomarmos consciência, conhecimento dos fatos. A doutrina espírita, ela nos prova o que nos apresenta por dois patamares. Primeiro, por uma lógica contundente, que nós somos todos criados por Deus, simples e ignorantes, e voltamos a viver nos mundos físicos, como a Terra, tantas gerações quantas forem necessárias para nós nos anteciparmos, para nos projetarmos espiritualmente para expressões excelsas. Por que que as pessoas são tão diferentes no raciocínio, na inteligência, no saber, no conhecimento, nos sentimentos? Um pensador emitiu um conceito muito interessante. Dizia ele que se a alma humana, através das múltiplas reencarnações, podem mudar seus sentimentos, desenvolver a sua inteligência, resgatar seus erros,
o sacerdócio profissional perde a razão de ser. E é por esta razão que a lei da reencarnação é tão combatida, porque ela é contrária ao profissionalismo religioso. Então, meus amigos, a doutrina espírita, por uma lógica contundente, ela nos prova a imortalidade da alma. Ela mostra porque há povos tão primitivos. Eu não sei se ainda existe canibalismo no mundo, mas se não existe, há culturas muito próximas ou que há pouco deixaram o canibalismo. E ao cidadão europeu, na sua cultura modernista, aqueles doutos de Harvard, que detêm o conhecimento mais avançado no mundo, como a Sorbonne em Paris, então nós ficamos assim, perplexos com as diversidades culturais, o saber dos homens nos diversos departamentos do planeta. Então a doutrina espírita chama a nossa atenção para essa realidade, a diversidade intelectual, o saber das criaturas. Mas como se não bastasse, o que poderia ser apenas uma confortável e bela teoria. Entretanto, amigos, nós, através dos fenômenos mediúnicos, nós conseguimos provar com fatos. Contra fatos não há argumentos. Os espíritos se materializam ante os homens. Eu fiz pilhas de fotografia dos espíritos materializados. Os espíritos, nas nossas reuniões, iam à casa das pessoas e traziam pequenos objetos que as pessoas sabiam que estavam em casa. Esses que conheciam aqueles objetos. Eram brincos, anéis, medalhas, pequenos objetos. E chegava, como o espírito bateu na minha mão, eu abri a mão, ele colocou um objeto na minha mão. Eu falei, senhor, não está aquela mão. Eu só sentia contato, mas não conseguia ver. Então, meus amigos, os fenômenos mediúnicos, eles nos provam de maneira palpável a imortalidade da alma. Há um livro para os bons estudiosos do assunto, do País das Sombras, que é uma autobiografia da senhora Elizabeth Ferrance. Ela escreve toda a trajetória da sua vida mediúnica, apresenta fotografias. É uma obra portentosa, extensa, quase 500 páginas, se não mais, em que ela conta tudo o que lhe aconteceu ao longo de tantos anos dos fenômenos mediúnicos. Meus amigos, nós temos aqui no Brasil, precisamos ir buscar os médiuns europeus, como Lésio de Flint, como Eusápia Palatino, e tantos outros médiuns extraordinários, que nos trouxeram a sua contribuição, provando a imortalidade da alma. Mas aparecem os inimigos da vida, aqueles que eu às vezes não entendo, porque por baixo do avental de cientista há uma indumentária religiosa, que são contra o fenômeno que prova a imortalidade da alma. Muitas vezes, já temos falado aqui, e não nos cansamos de repetir, o fenômeno Chico Xavier. Meus amigos, eu conheci o Chico pessoalmente, e tenho um livro que ele me deu de presente, com uma cartinha do próprio punho, as primeiras páginas em branco. Ele nos escreveu um bilhetinho de irmão. O Chico era uma pessoa que tinha a 4ª série primária. Eu li ontem a introdução do livro Nosso Lar.
cujo filme veio por aí com o aval do cinema norte-americano. E até adianto para os amigos que o cinema americano descobriu a obra do Chico. E que há importantes livros da obra do Chico cujos direitos cinematográficos já foram comprados pelas grandes empresas de cinema dos Estados Unidos. Temos um confrade ligado ao assunto que nos passou essa informação. Então, meus amigos, o Chico escreveu quase 500 notáveis livros. Aquela introdução do nosso lar, eu vejo aqui companheiros muito cultos, muito letrados, que aqueceram os banquinhos das universidades. Experimente escrever uma introdução como aquela. Mas aquele menino, quarto ano primário, daquele grupo escolar de 1900 e nada, aquele tempo que se amarrava o cachorro com linguiça e o cachorro não comia linguiça, pequeno detalhe. Então, como escreve aquele menino? Se não através dos espíritos. O livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro livro publicado da obra de Chico, tem 56 poetas. Os mais notáveis poetas das letras luso-brasileiras estão em Parnaso de Além-Túmulo com estilo autêntico. Ao ponto, os críticos, que não eram espíritas, mas eram honestos, como disse Agripino Grieco, que recebeu assim vis-a-vis, face a face com Chico. Agripino Grieco tornou-se um imortal especializando nas letras de Humberto de Campos. E face a face com Chico, ele recebe uma carta de Humberto de Campos. Ele leu a carta e caiu do céu na terra. Isto aqui é todo Humberto de Campos. Quem diz isso? A maior autoridade desse país, do estilo de Humberto de Campos. E o Chico Xavier era aquele matuto mineiro que chegava na sessão vestido de branco, matuto se veste de branco, com um guarda-chuva embaixo do braço, senta-se, a moça pede a Agripino Grieco para rubricar um pacote de laudas, e ele viu o Chico escrevendo até a última página e assinar o Humberto de Campos. Então, meus amigos, dá para quê? Como negar a imortalidade da alma? Isso é bom ou é mal? Eu não quero morrer. Eu não quero que meus entes queridos, meus entes amados, esposa, filhos, virem pó no sepulcro, nem os meus amigos, nem todos os companheiros aqui presentes nesta noite. Nós queremos viver. Nós somos imortais. A mediunidade nos prova de maneira inconteste a imortalidade da alma. E isto é muito gostoso. Isso nós agradecemos a Deus. Então, meus amigos, de onde vieram tais conceitos que falam dos eleitos, dos condenados, dos anjos? Naturalmente, que as pessoas que elucubraram e alinhavaram essas ideias basearam-se em livros considerados consagrados. E esses livros são muito antigos e foram escritos pelos líderes dos povos de muitos e muitos séculos, milênios mesmo, no nosso passado, na nossa história humana. E aqueles líderes explicavam para pessoas muito rústicas. Se hoje, toda a cultura dispersa no mundo, na vida planetária, nós ainda encontramos a ignorância, imaginemos há 2 milênios atrás. Então, aqueles condutores de povos criaram as suas expressões religiosas e, para dar valor às mesmas, disseram que elas vinham de Deus. Daí a origem da expressão palavra de Deus,
ainda hoje muito usada no nosso mundo. E volto a repetir, Deus só escreveu 2 livros. O primeiro livro escrito por Deus foi o livro da natureza, que está em aberto, e nós, séculos e séculos, vamos estudando o livro da natureza e cada vez nos encantamos mais com as suas belezas, as suas grandiosidades, que há uma inteligência conduzindo as leis naturais. E o segundo livro escrito por Deus é o código da sua justiça, que está impresso nas nossas consciências. E quando a nossa consciência nos acusa de alguma coisa, é porque lemos algum parágrafo deste livro celeste, advertindo-nos de um grave equívoco a risco de ser consagrado. Então, meus queridos amigos, nós continuamos com as teses espíritas, que há céus, não tem dúvida, que existem regiões do universo onde vivem espíritos felizes. Um detalhe, eles lá não estão por uma quimera, graciosamente, é porque eles lutaram intensamente ao longo das eras, de muitas eras, em mundos físicos como a Terra, para se alçarem à felicidade cósmica por mérito, conquista. Anjos. Anjo literalmente significa mensageiro, literalmente falando. Mas para as tradições religiosas, o anjo é simbolizado com 2 asas. E tem uma significação. Uma asa significa inteligência. E a outra asa significa o sentimento. E são esses 2 patamares, esses 2 pilares, que nós vamos galgar ao longo das eras, até sermos sábios e santos, até sermos profundo conhecedores de todas as leis naturais e tivermos o nosso coração desenvolvido no amor. Quando aprendermos a amar a sociedade cósmica como a nós mesmos, como ensinou Jesus. Então, meus queridos amigos, nós espíritas também acreditamos em céus, mas não céu de privilégio, não o céu por indicação dogmática das tradições religiosas, o céu como conquista, como mérito de cada um, é que fatalmente todos lá chegarão. E acreditamos também em anjos, aqueles espíritos estelares, que passaram pelo que estamos passando, e muito menos, meus queridos amigos, os fascínoras, os traficantes de droga, os parricidas, os matricidas, os homicidas, os latrocidas, todos aqueles que formam esta coorte terrível dos chamados esquerdistas do Cristo, eles estarão submetidos a uma lei que se chama a dor e a luz. E eles conhecerão mundos primitivistas que os educarão para a vida cósmica. Agradeço a atenção dos amigos, a inspiração desses companheiros espirituais que nunca nos esquecem, sempre nos amparam. E, acima de tudo, rogamos as bênçãos do Cristo para todos nós aqui presentes. Muito obrigado.